O começo de Daniel 12 relata que naquele momento, Miguel o arcanjo surgirá, ele é o guardião de sua nação. Isso marcará um período de aflição mais intensa do que qualquer outra desde o início das nações. No entanto, nesse momento, aqueles cujos nomes estão registrados no livro serão resgatados. Este é um aviso do profeta Daniel sobre eventos extraordinários que ocorrerão no fim dos tempos e afetarão o mundo de uma maneira sem precedentes. Mas não é tudo desesperança e tristeza, pois também oferece uma esperança maravilhosa para aqueles que estão em Cristo. Para compreender Daniel 12, é necessário voltar alguns capítulos de Daniel 10. Lá, Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, buscando uma resposta de Deus. Um anjo de Deus apareceu a Daniel e explicou que desde o primeiro dia de sua oração e humildade diante de Deus, seu pedido foi ouvido no céu. Contudo, um príncipe espiritual maligno do reino da Pérsia, bloqueou o anjo por 21 dias, até que Miguel, o grande arcanjo de Deus, interveio para ajudar a romper essa barreira. No versículo 20 de Daniel capítulo 10, o anjo continua dizendo que agora precisa voltar para enfrentar o príncipe da Pérsia, e uma vez que tenha feito isso, o príncipe da Grécia virá. Isso revela a existência de espíritos territoriais, entidades malignas que exercem controle sobre regiões específicas. No entanto, no versículo 21, o anjo declara que apenas Miguel, o príncipe, é capaz de oferecer defesa contra essas hostes malignas. Esse título de príncipe é crucial, pois sugere uma posição que inclui anjos, arcanjos como Miguel, e entidades malignas, como os príncipes da Pérsia e da Grécia, ressaltando a importância do versículo inicial de Daniel 12. Miguel, o arcanjo, que atua como guardião de sua nação, surgirá em um momento crucial. Apesar da imensa aflição que a terra testemunhará, o povo de Deus será libertado. É vital manter isso em mente à medida que exploramos Daniel 12. Este capítulo nos alerta sobre a iminência de um período de angústia sem precedentes, comparado a nenhum outro ao longo da história das nações. Para contextualizar, convém refletir sobre os diversos períodos históricos. Estamos prestes a enfrentar um momento mais sombrio do que o pré-dilúvio, que ocorreu entre a queda do homem e o dilúvio de Gênesis. Será ainda mais severo do que o período de perseguição cristã sob o domínio do Império Romano. Sua gravidade superará até mesmo as guerras mundiais do século XX. Uma característica notável da profecia bíblica é que ela se harmoniza com as palavras de Deus. Diversos profetas, ao longo de diferentes eras e gerações, receberam revelações alinhadas com as Escrituras. Daniel não foi o único a profetizar sobre a chegada de tempos ocultos. Jeremias, por exemplo, proclamou que seria um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo disso. Jeremias 30 versículos 6 e 7. No Novo Testamento, Nosso Senhor, em Mateus 24 e versículos 21 e 22, reforçou a mesma mensagem, afirmando que teria uma angústia excepcional, sem precedentes desde o início dos tempos, e que se não fossem encurtados, nenhum ser humano sobreviveria. No entanto, por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Embora essas profecias sejam sombrias, não devemos ceder ao medo, pois a Bíblia nos assegura a libertação como filhos de Deus. Daniel 12, versículo 2 indica que muitos que estão mortos serão ressuscitados, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A Bíblia nos lembra que as pessoas se enquadram em 2 campos, seguidores de Cristo ou seguidores do diabo, com seus nomes registrados no livro da vida ou não. Portanto, ou estamos em um caminho que leva à vida eterna ou à perdição eterna, conforme apontado em Daniel 12, versículo 2. A ressurreição é um componente central desse cenário. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos ensina que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
A questão que permanece em aberto é se aquela máxima mencionada por Paulo é a mesma que Daniel 12 descreve, ou se Daniel 12 se refere a outra ressurreição que ocorrerá no final do período de tribulação. Muitos cientistas têm debatido essa questão. Contudo, uma certeza que temos é que Deus ressuscitará aqueles que lhe pertencem, e a eles concederão a vida eterna. Em Daniel 12 versículo 7, a Bíblia nos revela que um homem vestido com linho, que estava acima do rio, estendeu ambas as mãos em direção ao céu e fez um juramento solene pelo Deus eterno. Ele declarou que tudo isso continuará por um tempo, tempos e metade de um tempo, fazendo referência ao término da aflição do povo santo. A expressão tempo, tempos e metade de um tempo, é geralmente interpretada como equivalente a 3 anos e meio, e essa mesma frase também é usada em Apocalipse 12 versículo 14. Isso levou alguns estudos bíblicos a respeito do período indicado por Daniel como sendo a grande tribulação. No entanto, em Daniel 12 versículo 8, Daniel expressa uma pergunta que todos nós naturalmente temos: como tudo isso chegará ao fim? Ele confirma que, à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, há sinais claros e em alguns casos, estranhos. Esses sinais incluem o aumento da ilegalidade, fome, grandes terremotos, enganos religiosos por meio de falsos profetas, e conflitos armados. Daniel busca compreender o desfecho de todas essas situações. A resposta é dada nos versículos 9 e 10, onde é revelado que as palavras do livro de Daniel são mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Nesse período, muitos serão purificados, aperfeiçoados e refinados por meio das provas, enquanto os ímpios continuam em sua maldade, sem compreenderem o significado dos acontecimentos. A sabedoria será reservada para aqueles que a buscarem, destacando assim a clara distinção entre o povo de Deus e os que persistem no mal. À medida que avançamos para o versículo 10 de Daniel 12, fica evidente que haverá uma divisão nítida entre os justos e os ímpios nos últimos dias. Algumas pessoas serão purificadas e aperfeiçoadas, mas os ímpios permanecerão em sua maldade. Isso se alinha com a descrição feita na segunda carta de Paulo a Timóteo, que descreve como a sociedade experimentará uma mudança para pior, com o aumento da maldade e de atitudes pecaminosas. O capítulo 12 de Daniel conclui com a referência a um período de 1290 dias, e uma vitória é proclamada para aqueles que aguardam e alcançam os 1335 dias. A mensagem enfatiza que aqueles que permanecerem firmes até o fim encontrarão descanso e herança. O termo abominação da desolação, mencionado por Daniel, também é mencionado por Jesus Cristo, indicando o sinal do fim dos tempos. Quando essa abominação da desolação for estabelecida no lugar santo, será um evento detestável para Deus e seu povo, envolvendo profanação e destruição. Embora no passado o evento tenha sido relacionado ao rei Antíoco Epifânio IV, Jesus alertou que um adicional ocorrerá nos tempos finais. Essa abominação resultará em desolação e destruição, deixando tudo em um estado terrível e repugnante. Neste texto, é mencionado a abominação da desolação como um evento futuro, seguido por um aviso às pessoas, para fugirem da Judéia em direção às montanhas. Ele aconselha que aqueles que estão nos telhados não desçam para pegar seus pertences, e aqueles que estão no campo não voltem para pegar suas roupas. Quando se lê uma profecia bíblica como essa em Daniel, não há motivo para temer. Como filhos de Deus, é essencial lembrar que todos aqueles cujos nomes estão registrados no livro serão resgatados, especialmente aqueles que estão em Cristo. Lucas 21 e versículo 28 nos encoraja a mantermos a esperança, afirmando que, quando esses eventos começarem a ocorrer, devemos olhar para cima e erguer nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Isso lembra o momento em que Jesus ascendeu ao céu, e 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado dos que estavam presentes. Eles explicaram que Jesus retornaria da mesma maneira que o viram partir,
No entanto, a mensagem mais crucial é que Jesus mesmo fez essa promessa em João 14 versículos de 1 a 3 aos seus discípulos. Ele os instruiu a não se perturbarem, acreditarem em Deus e nele. Ele fez questão de que a casa do Pai tivesse muitos aposentos e que ele estivesse indo preparar um lugar para eles. Ele também prometeu que voltaria para levá-los a esse lugar, para que pudessem estar com ele. Inúmeros escritores e pregadores, inclusive seres angélicos, repetem essa mensagem de que Jesus Cristo está retornando. Eles nos alertam para não nos distrairmos com os cuidados deste mundo, e para não nos apegarmos demasiadamente a ele. A ênfase recai em não negligenciar a palavra de Deus, nem suas promessas, e em prestar atenção aos sinais dos tempos. Jesus está voltando, e devemos estar sempre alertas, prontos para a sua vinda, vivendo como se ele pudesse retornar a qualquer momento. O Senhor quer que estejamos preparados e em constante vigilância, para que, se ele voltar amanhã, esta noite ou a qualquer momento, não fiquemos envergonhados de proclamar seu nome e viver para ele. Devemos manter nossas vidas em ordem, permanecer em oração e estar alertas para a sua vinda iminente. E você, está preparado?